É importante a administração sempre ter em vista que a questão da qualificação técnica é uma das questões mais sensíveis que existem nos editais de licitação. Basicamente, a administração tem que ter em mente que a qualificação técnica, a depender do objeto que esteja sendo licitado, ela se divide em duas dimensões. A capacidade técnico-operacional, que é relativa à capacidade da empresa, da pessoa jurídica, e a capacidade técnico-profissional, que é relativa à pessoa física do responsável técnico a ser indicado durante a execução desse contrato. Então, essas duas dimensões, elas têm que ficar bem claras e bem delimitadas no edital de licitação. Tanto que o próprio TCU, através da súmula 263, ele estipulou de maneira clara que são dimensões distintas e podem ser exigidas simultaneamente na mesma licitação. Então, capacidade técnico-operacional da empresa e capacidade técnico-profissional do responsável técnico. Cada qual com seus atestados, cada qual com as suas dimensões. Uma segunda questão também bastante relevante é em relação à definição das parcelas de maior relevância. É muito comum nos editais de licitação se utilizar uma redação genérica, dizendo que o atestado de capacidade técnica tem que comprovar que o licitante prestou serviço similar ao objeto dessa licitação. Apenas isso. Essa abertura redacional, ela, durante a execução do certame, ela pode se mostrar muito prejudicial para a isonomia, para a objetividade do julgamento. Então, o ideal é que a administração estabeleça de maneira objetiva, até mesmo de acordo com o que preconiza o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 8.666, que ela estabeleça de maneira objetiva quais são essas parcelas de maior relevância. Então, se tem algum quantitativo, alguma área de prestação do serviço, a natureza do serviço. Então, tudo isso é muito importante que esteja objetivado, porque são as parcelas de maior relevância que constituem o parâmetro de análise da similaridade do atestado em relação ao objeto licitado. E por fim, ainda quanto às parcelas, é importante destacar que no caso de fornecimento, geralmente se exige que o quantitativo de fornecimento seja similar, né? Então, o TCU, para evitar uma margem muito grande, estabeleceu um limite máximo de 50%, né, que o licitante tem que comprovar acerca desse quantitativo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma licitação para aquisição de 1.000 impressoras e vou exigir fornecimento similar no atestado, eu poderia exigir no máximo de 500 impressoras. Agora, veja, esse é um limite máximo. Muitas vezes a administração se apega ao limite máximo, entendendo que ele é a regra. Na verdade, ele é o limite máximo. Então, é sempre importante você verificar a dinâmica do seu objeto. Porque se é uma licitação por registro de preço, se é uma licitação por demanda, onde a administração vai pedir de tempo em tempo, não vai pedir tudo de uma vez, por que ela vai exigir 50%? Né? Então, o ideal é que ela exija de maneira proporcional com a forma de execução do contrato. Então, se é um registro de preço, poderia exigir 10%, poderia exigir 20%, 30% e não necessariamente 50%. Então, a administração também tem que ter razoabilidade na hora de elaborar o edital para fixar esse quantitativo. Esses seriam, ao meu ver, os principais pontos mais relevantes e cuidados que a administração tem que ter quando elabora o edital.